Zagueiro Pedro Henrique no tricolor gaúcho. Como isso afeta o Atlético Paranaense? O que ganha o Grêmio com essa negociação? As últimas informações, detalhes da carreira do zagueiro de 28 anos, eu conto tudo aqui para você no futebol sul-americano. Sente o clima. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino. Me ajude a chegar a 4.000 inscritos, pode se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Isso é muito importante, o like no vídeo vai fazer que outras pessoas conheçam este conteúdo. E coloque aqui nos comentários a sua opinião. A ideia nesse vídeo aqui é falar quem ganha com este negócio? O tricolor gaúcho? O Atlético Paranaense financeiramente? Será que perde tecnicamente? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Vale ressaltar, minha gente, que o zagueiro Pedro Henrique, no último sábado, na partida contra o Londrina, foi questionado pelos colegas jornalistas ali na zona mista, onde o jogador passa para ir embora, né, para entrar no ônibus. Ele é abordado por profissionais e ali foi perguntado sobre o seu futuro, né, se ele vai deixar ou não o Furacão nesta temporada. Acontece que o jogador ele deu uma desconversada, como é normal nesses casos, e disse que está muito feliz no Atlético Paranaense. Lembrando que ele tem contrato com o Furacão até o final do ano. E as informações de bastidores dão conta que ele está tentando aí uma renovação de contrato. A proposta do Grêmio, a primeira proposta que chegou, é um valor que não teria agradado a equipe paranaense. No entanto, o Grêmio insiste na contratação deste jogador. Sabe que ele perdeu um pouco de espaço no Atlético Paranaense, principalmente após a sua lesão. Ele ficou 7 meses aí se recuperando da última lesão e está voltando aos poucos. Vale ressaltar também que existe um climão entre o torcedor atleticano e o Pedro Henrique, que categoricamente falhou um dos jogos mais importantes da história centenária do Atlético Paranaense, que foi a decisão da Copa Libertadores da América diante do Flamengo, né, em 2022, em Guayaquil, no Equador. Ali ele foi expulso numa situação que o jogo estava muito interessante para o Atlético ficou com 1 a menos, e aí foi derrotado. É lógico que tiveram outros problemas, né? O Felipão deixar o Davi Terans no banco é uma brincadeira de mau gosto. Mas o tema do vídeo aqui não é esse. Vale ressaltar também, meus amigos, que a janela de transferências ela só reabre no dia 10 de julho para os clubes da Série A e Série B do Brasileiro. Porém, essas equipes ainda podem contratar, no caso, registrar jogadores até o dia 19 de abril, minha gente. Então, o dia 19 de abril, entre o dia 1º e 19 de abril, estou lendo aqui essa informação para não passar errado, né? Os jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, e o Pedro Henrique é um caso desse, ele pode ainda assinar contrato com outra equipe. O que acontece? Acho que o torcedor gremista que está aqui e o torcedor atleticano está esperando uma análise. Primeiro, o Grêmio tem a necessidade de um zagueiro, né? Então, se a gente partir do princípio assim, se o Pedro Henrique é um bom reforço para o Grêmio, sim, é um bom reforço para o Grêmio. Agora, quero falar também com o torcedor atleticano. E você, gremista, aguarda aí que eu vou falar das características do Pedro Henrique. Mas você, torcedor atleticano, que está magoado com o desempenho dele, né, nos últimos anos, aí, principalmente na situação envolvendo a final da Copa Libertadores, deve estar se perguntando que vá logo, que vai com Deus, jogador de 28 anos, né, que chegou no Atlético em 2020, tá até hoje aí, teve uma passagem curta também em 2019, jogador que foi revelado pelo Corinthians. O Pedro Henrique, durante todos esses anos, nós estamos falando aqui 2019, 20
21, 22, 23 e 24. A gente está falando são várias temporadas. O Pedro Henrique, né, na minha opinião, ele só deixou a desejar na final da Libertadores. E aí, né, para alguns isso é imperdoável. Mas se a gente fosse fazer uma análise da passagem dele no Atlético Paranaense, o Pedro Henrique é uma peça muito importante no meu modo de ver. E eu vou mostrar mais aqui, ó. Eu estou com a tela do Atlético Paranaense aqui do elenco, ó. Percebam. Esses são os zagueiros que o técnico Cuca tem para trabalhar. Matheus Gamarra é um baita zagueiro, né? Veio para jogar. O Lucas Beleza, para mim, muito abaixo do próprio Pedro Henrique. O Kaique Rocha vem mostrando qualidade, mas para mim o Pedro Henrique está na frente. Ah, como assim? Pedro Henrique tem mais bola do que o Kaique Rocha. Talvez não esteja jogando no momento, mas nesses anos de futebol, nesses anos de carreira, isso está muito mais do que comprovado. Thiago Heleno, que está indo para uma reta final de carreira, e o Luan Patrick, né, que já na primeira semana aí de trabalho do Cuca, ele foi afastado, né, não se sabe se será aproveitado ou não. Ou o Atlético tem uma carta na manga aí de buscar algum jogador dos campeonatos estaduais nessa nova janela, ou eu acho que a liberação de Pedro Henrique não é um bom negócio. Todo mundo concorda aqui que, por exemplo, no momento, você pode jogar com Matheus Gamarra e Kaique Rocha no Atlético, né, se forem dois zagueiros, ou até três zagueiros com o Thiago Heleno, né, ou dupla Thiago Heleno e Matheus Gamarra. Só que uma quarta opção, né, você precisa, e para mim, não é o Lucas Belez e também não é o Luan Patrick, é o Pedro Henrique. Ah, mas como assim? Você não jogaria de titular com o Pedro Henrique? Está perguntando aqui o torcedor gremista. Poderia jogar, sim, porque para mim o Pedro Henrique, Kaique e Rocha, eles não são, e até o próprio Thiago Heleno, que tem falhado, eles não estão muito em níveis muito diferentes, né? O Matheus Gamarra está muito à frente. Então, fica essa situação. Eu acho, né, na minha opinião, que não é um bom negócio para o Atlético negociar o zagueiro Pedro Henrique. Porém, né, para o gremista, em contrapartida, é um bom negócio. É um jogador que vai bem na bola aérea, né, o Pedro Henrique. Ele é um zagueiro também que tem muita facilidade para sair jogando. 28 anos, tem uma boa estatura esse jogador. Aparece muito nos escanteios, né, tem essa característica também. E daí o gremista, acho que não vai muito com essa opinião do torcedor atleticano, mas aí ele falhou naquele lance da final da Libertadores. O que aconteceu naquele lance? O Pedro Henrique, na verdade, ele chega atrasado, ele vai. Quem está atrasado, né, numa decisão daquela, acaba não tendo recurso. Tinha acabado de fazer uma falta, né, para cartão amarelo, daí ele faz uma outra falta, acaba sendo expulso. Então, talvez, né, o Pedro Henrique volte melhor depois de tudo que ele passou aí, a lesão e esse problema na final da Libertadores. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar esse vídeo. Então, em resumo, minha gente, para o Grêmio eu acho uma baita contratação, e para o Atlético, caso ele vá embora, eu acho que é uma perda, né? Ah, é o fim do mundo? Não é. Como eu disse, o Atlético precisa ter um plano B, precisa ter uma carta na manga para liberar um jogador desta natureza. E reforço, a última informação repassada sobre o caso, o Grêmio, que já tentou negociar com esse jogador no ano passado, tinha disputa ali com o Braga estava levando o jogador, Braga de Portugal, e ele acabou se lesionando. Então é um momento, né, que o Atlético está estudando com o próprio jogador a questão da renovação. A informação de bastidores é que o jogador quer mais 3 anos de contrato com o Atlético, né, e o Atlético talvez não esteja pensando no longo prazo com o Pedro Henrique. Então fica aí, eu quero ouvir vocês agora, gremistas, né? Primeiramente, bem-vindos aqui ao canal, quero que vocês se inscrevam aqui, e atleticanos, eu quero que comente, né? O famoso vai com Deus, hashtag vai com Deus, ou fica Pedro Henrique. Coloca aqui nos comentários, eu volto a qualquer momento. Até mais.